Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Começamos cumprimentando você que acompanha nosso programa e que vai ver os principais momentos das sessões dos dias 19 e 20 de outubro de 2022. Oi, Karina. Semana movimentada, decisões importantes. A gente pode começar trazendo os principais destaques? Olha só, William, no plenário desta semana, os ministros trouxeram 2 temas para julgamento. Os 2 processos que foram chamados já tinham iniciado o seu julgamento anteriormente com a leitura do relatório e as sustentações orais. E nessa semana, a característica foi a retomada desses julgamentos a partir do voto do relator. Em um desses casos, um recurso extraordinário da relatoria do ministro Luiz Fux, em que se discutia se eram constitucionais as leis municipais que versassem sobre matéria ambiental em cujo estado já tivesse uma lei de proteção ambiental. Então, a pergunta que se fazia nesse recurso extraordinário era para saber se os municípios poderiam elaborar uma lei também em matéria ambiental, embora o Estado já tivesse uma lei protetiva. E a resposta para essa pergunta, para essa hipótese, o plenário deu, entendendo que sim, os municípios podem legislar de forma suplementar à matéria ambiental, porque a própria Constituição assim determina. E um outro tema, cujo julgamento foi retomado, mas não foi finalizado, a ministra Rosa Weber é a relatora de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, em que se alega, o Partido Verde, autor dessa ação, alega que estaria havendo uma omissão inconstitucional por parte da União ao represar pelo menos 3 bilhões de reais do Fundo Amazônia, que seria um fundo destinado a promover ações de proteção ambiental às florestas no Brasil. A ministra Rosa Weber começou a votar na sessão da quinta-feira, mas o seu voto ainda não foi concluído, mas já avançou de forma considerável. A proposta dela é de que na próxima sessão plenária, assim que iniciados os julgamentos, esse voto seja efetivamente concluído. Então, como você disse, nós tivemos 2 temas em discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal, um na quarta-feira, em que os ministros disseram que sim, é válida a lei do município de Marília, que proibiu a utilização de sacolas plásticas de material comum e determinou que o município, no âmbito do comércio, trocasse essas sacolas plásticas por materiais biodegradáveis. E na quinta-feira, a pauta verde veio à tona mais uma vez com a apresentação de parte do voto da ministra Rosa Weber. Esse julgamento a gente acompanha quando retomado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, Karina, mas antes de detalharmos o julgamento das sessões de quarta e quinta, vamos saber os destaques da semana no plenário virtual. Em julgamento no plenário virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal referendaram a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que autorizou o transporte gratuito no segundo turno das eleições. A questão foi julgada em sessão virtual extraordinária que terminou nesta quarta-feira. Por maioria, os ministros seguiram o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Em decisão monocrática, Barroso havia autorizado as prefeituras e empresas a oferecer transporte de graça para o segundo turno das eleições, que ocorrerá no dia 30 de outubro. O entendimento dos ministros é que a Constituição permite a medida a fim de reduzir desigualdades. A decisão atende parcialmente pedido feito pelo partido Rede Sustentabilidade. Na ação, a legenda argumentou que o elevado índice de abstenção no primeiro turno estava associado à crise econômica e à pobreza e que, por isso, o transporte gratuito deveria ser obrigatório em todo o país no dia do pleito. Ao julgar o caso, os ministros entenderam que o transporte de graça pode ser oferecido de forma voluntária pelas prefeituras e empresas. A decisão também autoriza a criação de linhas especiais para regiões mais distantes dos locais de votação. O Supremo Tribunal Federal determinou o desbloqueio de contas das associações de pais e professores de Santa Catarina que envolviam repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino. Os ministros também validaram lei do Rio de Janeiro que proibia a limitação de terapias no tratamento de pessoas com autismo. As 2 ações são de relatoria da ministra Carmen Lúcia e foram julgadas no plenário virtual da Corte.
A Lei Carioca é de outubro de 2021 e estabelecia que os planos de saúde não poderiam limitar um número fixo de consultas e sessões. Em caso de descumprimento, a multa poderia chegar até R$ 74 mil. A norma incluía as pessoas com transtorno do espectro autista, deficiências física, intelectual, mental, auditiva ou visual e pessoas com altas habilidades. O caso chegou ao Supremo porque a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde entrou com ação direta de inconstitucionalidade. Para a entidade, é competência privativa da União legislar sobre o direito civil e comercial. Alega ainda que o contrato de plano de saúde privado se sujeita à Lei Federal 9.656 de 1998 e à regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Por fim, afirma que a medida impõe sanções administrativas às empresas do setor, ao obrigá-las a adotar cobertura diversa da prevista em lei federal para os beneficiários do Rio de Janeiro. A ação foi julgada em sessão no plenário virtual. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. Ela começou o voto ressaltando que não há como se deixar de anotar a relevância da matéria abordada na lei estadual impugnada, uma vez que trata de direito constitucional à saúde, especialmente em relação à prestação de serviços que podem assegurar melhores condições de vida àqueles que estejam em situação de maior vulnerabilidade. Mesmo assim, Carmen Lúcia destacou que essa importância não autoriza que o STF adote uma solução que venha a violar o princípio federativo. Assim, entendeu que a lei é inválida. O plenário acompanhou o voto da relatora. Também foi concluído o julgamento de uma ação em que o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, contesta decisões da Justiça do Trabalho que bloquearam verbas públicas das contas de associações de pais e professores de escolas públicas estaduais. Ele alega que essas entidades recebem valores transferidos do programa Dinheiro Direto na Escola, executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, como prevê lei de 2009. Segundo o governador, o bloqueio dessas contas tem inviabilizado o recebimento dos recursos pelas escolas públicas do estado. A relatora do caso também é a ministra Carmen Lúcia. Ela aceitou o pedido do governador por entender que as decisões questionadas ofendem os princípios da legalidade orçamentária, da separação dos poderes e da continuidade da prestação dos serviços públicos. Diante disso, ela suspendeu as decisões e determinou a imediata devolução das verbas bloqueadas para o atendimento dos fins a que se destinam os valores. O plenário, por unanimidade, seguiu o voto da relatora. E agora voltamos ao plenário físico. Como a questão da proibição das sacolas plásticas foi um dos destaques da semana, a gente vai ver agora uma reportagem da Marta Ferreira. Ela acompanhou toda a discussão e o processo de julgamento que considerou constitucional a lei do município de Marília, em São Paulo, que exige a substituição de sacolas plásticas tradicionais por material biodegradável. Para proteger o meio ambiente, foram editadas diversas leis estaduais e municipais que estabelecem a obrigatoriedade de substituição de sacolas plásticas por material biodegradável. Uma dessas normas é do município de Marília, em São Paulo. Essa lei de 2011 foi questionada na Justiça. O TJ de São Paulo a considerou inconstitucional porque a norma veio de um projeto de lei de autoria de um vereador, quando deveria ter sido iniciada pelo prefeito. Pela decisão, caberia apenas ao município de Marília a regulamentação de uma legislação estadual e não criar leis distintas. A discussão, então, veio parar no Supremo por meio de um recurso proposto pelo Ministério Público de São Paulo. A matéria tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada pelo STF deve ser seguida em casos semelhantes em todo o país. O relator é o ministro Luiz Fux. Ele começou o voto destacando alguns prejuízos causados pelo uso das sacolas plásticas. Eu encontrei um caso interessante em termos de ilustração, mas dramático. Nas Filipinas foi encontrada uma baleia e ela continha
40 quilos de sacolas plásticas no estômago, porque os peixes, eles confundem. Eles acham que aquelas micropartículas de plástico são alimentos. E eles morrem, até para fazer juízo, eles morrem pela boca, não. Os peixes morrem pela boca. 91% do plástico utilizado do mundo não é reciclado. E aqui outros dados, assim, digamos assim, todos os anos são usados até 500 bilhões de sacolas plásticas descartáveis que não são biodegradáveis. Então, o quadro é esse. O relator, então, aceitou os argumentos do Ministério Público de São Paulo, autor do recurso, e assim votou pela constitucionalidade da norma. Trata-se também de normatização que densifica no plano local as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal 12.305, que atribui aos municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, artigo 10º. Não se vislumbra, portanto, qualquer inconstitucionalidade material na lei do município de Marília, sobre a matéria que trata esse julgamento. Ainda, quanto a eventual conflito com a proteção da livre iniciativa, também não existe violação material à Constituição, tendo em vista que a legislação impugnada não promove a interferência estatal direta no modelo de negócio de atividades empresariais particulares, tampouco representa um impedimento ou limitação significativa ao exercício da atividade econômica. Ao contrário, em tratamento harmônico dos diversos pilares da ordem econômica constitucional, dentre os quais a livre iniciativa e a proteção ao meio ambiente, ao promover a obrigação de utilização de sacolas plásticas biodegradáveis, a opção legislativa municipal se revela legítima ao regulamentar o tema de modo a viabilizar o mesmo desenvolvimento da atividade econômica empresarial de uma forma mais protetiva ao meio ambiente. O plenário acompanhou o voto do relator e assim declarou a lei válida, dando prazo de 12 meses para os estabelecimentos se adequarem. No artigo 3º da lei, há uma definição legal do que é saco de lixo ecológico, que é aquele, nos termos do inciso 1, confeccionado em material biodegradável ou reciclável. Ou seja, há possibilidade ainda, conforme a legislação ora discutida, do uso do saco reciclado, ainda que o material seja o plástico. Em relação à sacola ecológica, também pode ser confeccionada em material biodegradável, como o saco de lixo, como também através de uma sacola retornável. E os parágrafos correspondentes trazem mais especificações sobre esses 3 tipos de materiais: biodegradável, retornável e reciclado. Também concluí pela integral constitucionalidade da lei. E, por isso, acompanho Sua Excelência o relator, dando provimento, sem embargo, de pontuar que, com efeito, o que estamos a debater aqui é o tripé, que principia na proteção ambiental, passa pela proteção do consumidor e também diz respeito ao importante campo de resguardo da liberdade econômica à luz da ordem econômica constitucional. Aprovada por unanimidade de votos, a tese é constitucional, formal e materialmente, lei municipal que obriga a substituição de sacos e sacolas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis. Nesse julgamento, havia uma alegação de inconstitucionalidade formal e material. O que o TJ de São Paulo considerou para decidir que a Lei de Marília não poderia proibir o uso das sacolas plásticas tradicionais, a Karina explica agora para a gente. Olha só, esse recurso extraordinário veio justamente para afastar a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O tribunal entendeu que o projeto de lei que deu origem a essa legislação municipal, uma vez apresentado por um vereador, não poderia ter sido levado a efeito, não poderia ter sido concluído, não podia virar essa lei, porque o vereador não podia apresentar essa matéria, segundo o Tribunal de Justiça, porque caberia exclusivamente ao chefe do
do Poder Executivo ao prefeito fazer a deflagração desse processo legislativo municipal. O que isso significa? A lei, o projeto de lei só poderia ser proposto pelo prefeito e não pelo vereador. Ponto número 1, que foi considerado pelo Tribunal de Justiça. O ministro Luiz Fux, relator, ao votar, ele disse o seguinte: não, o Tribunal de Justiça não foi isso. Como essa lei, disse o ministro Luiz Fux, não trata da estrutura do município e nem de servidores públicos, não se poderia cogitar da competência, da iniciativa exclusiva do prefeito para propor esse projeto de lei. Então, não há que se falar em constitucionalidade. E, nesse sentido, os ministros votaram também acompanhando o relator. E com relação a um outro argumento trazido pelo Tribunal de Justiça, de que, como já havia uma lei de proteção ambiental no âmbito do Estado de São Paulo e que o município não poderia ter legislado de forma diversa para a proteção desse meio ambiente, o ministro disse da mesma forma: a própria Constituição autoriza os municípios a suplementar uma lei estadual quando se tratar de matéria ambiental. Então, não haveria que se falar de qualquer forma em inconstitucionalidade formal, e também ele trazendo como fundamento a lei de resíduos sólidos, ele disse também que poderia tratar desse assunto, matéria, portanto, constitucional. E, nesse sentido, os ministros acabaram determinando que a lei do município de Marília é constitucional e modularam os efeitos da decisão, para dizer que essa adequação deve ser feita no prazo de até 12 meses, contados da publicação da ata do julgamento. Muito bem. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o Fundo Amazônia, assunto que foi destaque na sessão plenária da quinta-feira. Voltamos já. Estamos de volta com plenárias. Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão 59, que trata da suposta omissão da União na paralisação do Fundo Amazônia, destinado a ações de preservação ambiental. Criado em 2008, o Fundo Amazônia serve para captar doações e assim financiar projetos de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal. As doações eram feitas pelos governos da Noruega e da Alemanha. Em abril de 2019, o Fundo Amazônia foi paralisado e deixou de incluir novos projetos para financiamento. 4 partidos, PSOL, PSB, PT e a Rede Sustentabilidade, ajuizaram no Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Os partidos alegam que o governo federal extinguiu 2 órgãos do fundo, o Comitê Técnico e o Comitê Orientador, e cerca de 3 bilhões de reais estão represados, sem a contratação de novos projetos ou a implementação de qualquer medida de equilíbrio. Assim, pedem a reativação do Fundo Amazônia. Em outubro de 2020, a relatora da ação, ministra Rosa Weber, promoveu uma audiência pública sobre o tema e o processo foi levado a plenário para julgamento. Na primeira sessão, no dia 6 de outubro, houve as sustentações orais. Na retomada do julgamento, a relatora ministra Rosa Weber começou o voto destacando o papel do judiciário na questão ambiental. Não se trata de o Poder Judiciário se substituir nos deveres do legislador ou do administrador e refutar o mérito de políticas públicas por divergências, mas sim de atuação enquanto órgão de proteção dos direitos fundamentais nas situações de inadimplemento inconstitucional em decorrência da insuficiência normativa, seja de caráter legislativo ou administrativo. Para o conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na minha visão, basta a observância do pressuposto exigido, qual seja a alegação de omissão total ou parcial por parte do legislador
ou do administrador no adimplemento dos deveres normativos de tutela. A relatora também trouxe dados sobre a evolução do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, o PPCDAM. Nesse contexto, o PPCDAM foi a base da principal meta da Política Nacional de Mudança do Clima, de reduzir o desmatamento em 80% até o ano de 2020, em relação à média verificada entre 1996 e 2005. O plano foi se mostrando mais difícil de ser cumprido a partir de 2013, quando as taxas de desmatamento voltaram a subir, e entre 2012, quando atingiu o menor índice, e 2019, houve um aumento de 113% na taxa de devastação. Ou seja, a observância do referido plano PPCDAM logrou resultados significativos e relevantes em suas duas primeiras fases, 2004 a 2008 e 2009 a 2011, cumprindo com as metas nacionais de redução. Todavia, na terceira fase, a partir de 2013, verificou-se tendência de aumento do desmatamento. Rosa Weber também destacou que houve uma degradação na questão ambiental nos últimos anos. O desgaste da política ambiental brasileira, em particular a política ambiental voltada ao combate ao desmatamento na Amazônia Legal, objeto de deliberação nesta ação constitucional, portanto, é sinônimo, na minha visão, da ausência e da insuficiência regulatória, fiscalizatória e dos incentivos governamentais indiretos para a retomada do modelo desenvolvimentista aliado à prática do desmatamento. Conjuntura essa que se agravou sobremaneira a partir de 2019, como demonstram os dados oficiais. E na abertura da sessão, a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, apresentou o trailer do documentário sobre os 34 anos da Constituição Federal, produzido aqui pela TV Justiça. Eu convido a todos para assistir um trailer do documentário que foi produzido pela nossa TV Justiça em comemoração aos 34 anos da nossa Constituição Federal de 1988. Foram ouvidos todos os ministros, foram ouvidos especialistas, e esse documentário, feito com tanto cuidado, com tanto esmero pela TV Justiça, irá ao ar neste domingo, dia 23 de outubro, às 22 horas. A Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, foi um marco na história contemporânea do Brasil. Escrita por mulheres e homens eleitos pelo povo brasileiro, a nova carta virou a página do período autoritário do regime militar. Nossa Constituição completa, neste 5 de outubro de 2022, 34 anos desde a sua promulgação em 1988. Podemos celebrá-la sob vários prismas, com destaque para a relevância do compromisso com as conquistas democráticas na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. A Constituição de 1988 fez uma transição muito bem sucedida de um regime autoritário, intolerante e muitas vezes violento para uma democracia constitucional. Nós temos tido o mais estável regime institucional desde 1889, portanto, desde a proclamação da República. É o maior período de estabilidade democrática no Brasil. E isso se dá, ao meu ver, pelo fato da Constituição ter estabelecido um novo equilíbrio entre os poderes. A Constituição Federal de 1988 rege a partir do eixo axiológico da dignidade humana,
da liberdade, da igualdade, o mais longo período de estabilidade institucional da história republicana do Brasil. A principal contribuição da Constituição foi ter posto o cidadão brasileiro no centro do direito e do direito constitucional. E nós temos uma sociedade que busca e tem como desafio constitucional no seu artigo 3º o fim das desigualdades entre as pessoas, desigualdades econômicas, desigualdades sociais, desigualdades regionais. A institucionalização do Estado brasileiro e a criação de parâmetros para uma sociedade que preze a liberdade, a justiça e a solidariedade é, em meu modo de ver, o principal fruto que nós colhemos dessa Constituição de 88. Os fundamentos que ela enumera para a nossa República são baseados na soberania popular, na cidadania, no desenvolvimento nacional e na valorização do trabalho humano. Falar em Constituição é falar em esperança, em reconhecer os valores de um povo que foram codificados e decifrados e transmitidos através de um documento que é a nossa Constituição. A nossa Constituição é uma das mais avançadas do mundo, sobretudo no que diz respeito ao capítulo relativo aos direitos e garantias fundamentais. A Carta Magna de 1988 faz aniversário neste mês de outubro. E a TV Justiça apresenta o documentário 34 anos da Constituição Federal. Uma análise sobre as conquistas que o novo texto trouxe à sociedade, à democracia e à liberdade no Brasil, nas palavras de quem construiu e de quem faz cumprir a lei suprema do país. Estreia no dia 23 de outubro, às 22 horas, com reprise durante a semana. Vale a pena conferir. Karina, encontro marcado, próxima sessão plenária, quarta-feira, 2 horas da tarde. Exatamente, William. Na próxima semana, a quarta e na quinta, a partir das 14 horas, no direto do plenário, a gente acompanha os julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Mas neste final de semana, o nosso encontro é no Plenárias. E você acompanha Plenárias aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e continue conosco aqui na TV Justiça.